disponibilizadas no YouTube. Dados os avisos, essa é a palestra da Clariante. Sustentabilidade empresarial, como a indústria está trabalhando na prática. A Clariante é uma empresa multinacional suíça de especialidades químicas. A empresa está focada em 4 áreas de negócio: produtos químicos para o cuidado, catálise, recursos naturais e plásticos e revestimentos. A palestra será ministrada pelo Sr. Fábio Amorim, que é engenheiro ambiental e urbano e bacharel em ciência e tecnologia, ambos pelo UFABC, com experiência internacional na Cardiff University, e pós-graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. Responsável por temas de meio ambiente e sustentabilidade na Clariante, atua em projetos diversos e multidisciplinares, o que envolve a geração de valor compartilhado e impacto socioambiental positivo por meio da gestão responsável do negócio. Bom, desejo a vocês uma boa palestra e passo a palavra para o palestrante Fábio. Boa tarde, senhor Fábio, tudo bom? Oi, Gui, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem também. Eu vou compartilhar aqui, acho que vai dar, se não der, vocês me avisam. Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer para a gente, enquanto Clarient, estar aqui, é um prazer para mim participar dessa semana com vocês também. Como o Guilherme já falou, a gente vai fazer uma palestra aqui sobre a sustentabilidade e falando um pouquinho sobre como a indústria química está se importando com a sustentabilidade e como a gente está trabalhando em relação a isso com as nossas operações e os nossos produtos. Então, meu nome é Fábio Amorim, eu trabalho com sustentabilidade e meio ambiente aqui na Clariant. Aqui tem meu e-mail, meu telefone, a gente vai ter um bate-papo no final. E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar um pouquinho mais, a gente pode falar depois. Aqui a gente está mostrando um pouquinho do cenário e da trajetória que a gente vai percorrer durante essa horinha que a gente vai conversar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Clariant em si e o porquê da gente estar aqui hoje e de como nós estamos trabalhando para possibilitar esse futuro sustentável. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente chegou aqui em relação à sustentabilidade corporativa como um todo. E depois a gente vai apresentar 7 principais problemas e desafios que nós, enquanto Clariant, estamos enfrentando. E a gente vai falar um pouquinho de mudanças climáticas, circularidade, bioeconomia, design de produtos, criação de valor social e colaborações. Eu não sou químico, não sou engenheiro químico, não sou nada disso. Então, se vocês tiverem perguntas que eu não souber responder, não se preocupem que a gente vai encaminhar para as pessoas responsáveis. E é isso. Falando um pouquinho sobre a Clariant em si. Então, talvez alguns de vocês conheçam a Clariant, talvez outros não conheçam. A Clariant é uma indústria química. A gente tem aqui um breve cenário, uma breve apresentação da Clariant. Então, a Clariant teve início lá em 95, então provavelmente alguns de vocês são mais novos que nós, e outros talvez sejam mais antigos, não sei. Começou como uma spin-off da Sandoz, e depois, lá em 97, a gente fez a aquisição da divisão de segmento de especialidades químicas da Hearst, e aí, desde então, a gente passou por diversas aquisições e vendas. A gente não vai passar por todos esses quadradinhos, então não se preocupem, mas a ideia desse slide é mostrar um pouquinho da evolução da empresa. Então, com uma mudança de marca, com uma nova estratégia de sustentabilidade, com uma mudança de gestão, e vocês vão poder observar que tem vários quadrinhos de aquisição e venda, aquisição e venda. Isso é justamente porque a gente está sempre tentando reposicionar o nosso portfólio para aquela linha de produtos que faz mais sentido para a gente. Então, a vida mudou muito de 95 para cá e não faria sentido a gente continuar vendendo os mesmos produtos e as mesmas soluções desde 95. Falando de produtos e soluções, atualmente a gente está com 3 áreas de negócio. Então, uma das que o Gui falou, por exemplo, no começo, a gente vendeu no finalzinho do ano passado, acho, se eu não me engano. Atualmente a gente tem essas 3, então a gente tem Care Chemicals, Catalysis e Natural Resources.
Em Care Chemicals, a gente está falando de quê? A gente está falando de cuidados pessoais, cuidados com a casa, soluções para agricultura, tintas, revestimento, soluções para aviação, para o setor de construção civil, lubrificantes industriais. Então, aqui a gente está falando de produtos que são focados no conforto e bem-estar, orientados para o estilo de vida do nosso consumidor. Basicamente, produtos verdes e sustentáveis à base de ingredientes naturais, livres de substâncias nocivas. A gente também está falando de demandas nutricionais globais, então a gente tem um segmento que está voltado para a agricultura, e aí todos esses produtos a gente está trabalhando para reduzir a pegada de carbono com esse viés de produção e consumo responsáveis. Quando a gente está falando de catálises, a gente está falando de produção de química, de petróleo, gases industriais, hidrogênio, processamento de combustível, catalisadores personalizados. E aí a ideia aqui dessa linha de produtos é melhorar a eficiência energética na produção química. Então, a gente sabe que existem requisitos legais crescentes para fontes de energia renovável, e a gente, nessa linha, foca na descarbonização do setor de transporte. E a última área de negócio, que é a área de Natural Resources, a gente está falando aqui de petróleo, mineração, minerais funcionais e aditivos. E aqui a gente também tem esse viés de regulamentos globais mais rígidos para produtos químicos e expectativas dos nossos clientes por um portfólio com maior apelo de sustentabilidade. Então, a gente traz essas linhas de negócio para explicar um pouquinho melhor o que é a Clariant, porque a Clariant é uma empresa B2B, então a gente só produz matéria-prima ou produtos para outras indústrias, então muitas vezes algumas pessoas não conhecem a gente, e também porque a gente tem áreas de negócio que são muito robustas e muito grandes. Então, existem várias oportunidades de desenvolvimento e de crescimento dentro da Clariant. Então, desde P&D até qualidade, até vendas. Então, tem uma gama de oportunidades muito grande dentro da Clariant e dentro da indústria química como um todo. Então, é legal a gente ter um pouquinho desse olhar de o que será que eu posso fazer depois que eu me formar, o que eu posso fazer enquanto estagiário também, e etc. E aqui a gente já entra um pouquinho no tema da nossa palestra, que é esse possibilitando um futuro sustentável, para falar um pouquinho de o que a indústria química está se importando hoje em dia, como que a gente está trabalhando e por que a gente está trabalhando nisso. Então, aqui a gente tem um cenário global, vamos dizer assim, de que as nossas tendências ambientais, sociais e os desenvolvimentos políticos influenciam as nossas necessidades. Então, influenciou as nossas necessidades e as necessidades dos nossos stakeholders. Sempre que a gente fala de stakeholder ou de parte interessada, a gente está falando dos nossos clientes, mas também dos nossos pares e do nosso próprio público interno. E aí a gente tem um cenário bastante desafiador. A gente tem um cenário desafiador enquanto mundo e a gente tem um cenário desafiador enquanto Clariant. A gente tem crescimento da população, com o crescimento do poder de compra e aumento da demanda por recursos. Nós temos problemas ambientais, como mudanças climáticas, abastecimento de água e resíduos, que estão se tornando cada vez mais evidentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns fatos. Então, por exemplo, 19 dos anos mais quentes foram registrados desde 2000. Até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Entre 70 e 2016, as populações de espécies vertebradas diminuíram 68%. E aí a gente tem a geração Z, que é a mais engajada dentre todas as gerações em relação à sustentabilidade até agora. Então a gente vê que temos clientes, órgãos reguladores e mercados cada vez mais conscientes e sensíveis à ética e à sustentabilidade. E com isso a demanda por produtos químicos e a demanda por um portfólio um pouco mais sustentável está crescente e a gente vê isso crescendo em quase todos os segmentos, claro que alguns com maior velocidade, outros com menos, mas uma mudança bastante grande em quase todo o setor. E é por conta disso e por conta dessas mudanças, dessas exigências, que a gente tem a sustentabilidade como um pilar fundamental estabelecido na nossa estratégia. Então, o nosso objetivo enquanto empresa é ser líder global em produtos químicos especializados. E para isso, a gente tem a nossa estratégia fincada em 5 pilares, que são esses pilares que vocês veem aqui. Então, é foco em inovação e P&D, criação de valor com sustentabilidade, um reposicionamento do portfólio, uma intensificação do crescimento e um aumento da lucratividade. Então, a nossa estratégia de negócios
E a estratégia de negócio de cada uma das nossas áreas tem esses 5 pilares como norte. E isso também é bastante legal quando a gente vai pensar e na nossa interação com outras empresas, e na interação de outras empresas ou stakeholders com a gente. Então, é sempre legal entender qual que é a estratégia da empresa, para onde ela está indo e como que ela está fazendo esse movimento para chegar onde ela quer chegar. A gente cria valor e a gente faz essa estratégia dar certo através de 3 grandes áreas, que aqui dentro a gente chama de 3 Ps, que é performance, pessoas e planeta. Isso não é inovador, a gente não está inventando a roda. Quando a gente fala de sustentabilidade como um conceito, a sustentabilidade já tem esses 3 pilares, que é pessoas, ambiente e economia. E aí, no nosso idioma aqui interno, a gente traduziu para pessoas, performance e planeta. E tudo isso também está relacionado um pouquinho com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, que são esse conjunto de 17 objetivos, que são a agenda de sustentabilidade vigente atual. A gente vai falar um pouco melhor sobre eles daqui para frente, mas aqui é só para dar essa pincelada de falar, bom, a sustentabilidade faz parte da nossa estratégia, a sustentabilidade faz parte da maior parte das empresas químicas atualmente, justamente porque a nossa operação não é possível de ser feita se a gente não tiver recursos naturais. E é por conta disso, é por conta desse cenário que a gente trabalha tanto e fez tanto progresso na nossa jornada de sustentabilidade. Então, aqui a gente traz alguns fatos e dados, e não vou passar por todos eles, a gente vai comentar um pouco mais cada um deles daqui a pouco, mas a gente tem metas ambiciosas de sustentabilidade, um progresso contínuo na sustentabilidade do nosso portfólio de produtos e uma melhoria no nosso desempenho de segurança. Então, a gente vê que os nossos compromissos de sustentabilidade são reconhecidos pela indústria, que é muito importante, através de algumas parcerias. Então, aqui no canto direito inferior, a gente tem que a gente é comprometido com o Pacto Global da ONU, com a atuação responsável, com o Together for Sustainability, que são uma série de parcerias e iniciativas que estão voltadas para essa maior sustentabilidade corporativa. Eu vou passar cada um deles daqui a pouco também, caso vocês não conheçam, e caso vocês fiquem com dúvidas, a gente conversa um pouquinho sobre cada um deles no final. Mas antes de falar de como a sustentabilidade corporativa está organizada dentro do setor químico, é interessante a gente entender como que a sustentabilidade corporativa chegou até aqui. Então, atualmente, a gente ouve muito falar de sustentabilidade, a gente ouve muito falar de ESG, e a gente fica com essa dúvida, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque vira uma sopa de letrinhas, né, com várias siglas que às vezes não fazem tanto sentido para o nosso dia a dia. Falando de sustentabilidade enquanto ciência, é uma ciência bastante recente, vamos dizer assim. Então, começa lá em 72. Em 72, na Conferência de Estocolmo, a gente tem a primeira grande reunião mundial para discutir questões ambientais. E aí, a partir dessa Conferência de Estocolmo, a comunidade internacional começa a se movimentar um pouco mais em relação à sustentabilidade. Então, depois da Conferência de Estocolmo, lá para 82, 83, cria-se uma comissão para avaliar o trabalho dessa conferência e avaliar como que esse tema de sustentabilidade está ocorrendo pelo mundo. A partir dessa comissão e o resultado dessa comissão, o entregável dela é o relatório Brundtland ou o relatório Nosso Futuro Comum, e ele apresenta esse novo olhar em relação ao desenvolvimento. Então, no relatório Brundtland, é a primeira vez que a definição de desenvolvimento sustentável é cunhada, então aquela definição de um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do hoje, sem comprometer as do amanhã, só começa a existir em 87, e é a partir daí que o conceito de desenvolvimento sustentável passa a ficar conhecido. Então, a partir daí que eles falam, bom, se a gente continuar fazendo o business as usual, se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo até agora, daqui a pouquinho a gente não vai ter nem mais business para fazer. E aí, a partir desse movimento internacional, começam a ter outras conferências e outras conversas muito sérias e significativas em relação ao tema. Então, em 92, a gente tem a Rio 92, que reúne 179 países para falar sobre essas questões do relatório Brundtland. Em 97, a gente tem o protocolo de Kyoto. Então, o protocolo de Kyoto, que é um protocolo super importante para emissões climáticas, mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa.
Em 2000, a gente tem o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, entre 2000 e 2015, esses objetivos foram vigentes, e aí isso foi um movimento da ONU para, principalmente países em desenvolvimento, eliminarem alguns problemas que eram bastante gritantes e com um pouco mais de apoio internacional. Esses objetivos foram bastante exitosos, então nesse período de 2000 a 2015, por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Então a gente vê que teve uma movimentação bastante grande do setor público para conseguir atingir essas metas. Lá em 2012, e aí já é um pouco mais recente, então alguns de vocês já devem lembrar, teve a Rio+20, então, de novo, todos os líderes mundiais sentam para conversar um pouquinho sobre quais são as estratégias e definições que a gente vai adotar daqui para frente. E aí, em 2015, a gente tem o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou os ODS, são um conjunto de 17 objetivos e 169 metas, se eu não estou enganado. E aí, basicamente, eles são a agenda de sustentabilidade corporativa vigente. Não só corporativo, então eles têm metas e objetivos que são mais voltados para empresas, outros mais voltados para o setor público, outros mais voltados para a sociedade civil, mas todos esses grupos estão lá incorporados. Então, hoje em dia, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de reporte, muitas vezes a gente fala nesse idioma comum de ODS. Em 2015 também a gente tem o Acordo de Paris sendo assinado, e aí o Acordo de Paris, que é o Acordo Ambiental Climático vigente, que é uma coisa que está sempre na mídia, o Trump saiu do Acordo de Paris, o Biden voltou para o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris nada mais é do que um acordo que está falando assim, olha, se a gente não reduzir as nossas emissões em X% até tal ano, a gente não vai conseguir evitar o aquecimento da Terra em 2 graus Celsius. E o impacto disso, que 2 graus Celsius parece pouco, quando a gente vai observar o impacto disso no mundo como um todo, como um ecossistema fechado, a gente vê que é um impacto bastante significativo. E é basicamente por conta desse cenário, por conta desses acontecimentos, que a responsabilidade social e ambiental tem ganhado protagonismo. Esse protagonismo que nos últimos anos começa a se espalhar para os mercados financeiros, e aí a sustentabilidade corporativa começa a ser encarada com outro viés, que é o viés ESG. Como a gente fala ESG, sustentabilidade corporativa, em alguns casos eles são bem similares, em outros não, mas basicamente os tópicos materiais de um e de outro são cobertos nos dois termos. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de Environment, Social e Governance, que é nada mais, nada menos que meio ambiente, social e governança, e isso inclui muita coisa. Então, de meio ambiente, a gente vai falar de mudanças climáticas, de emissões de CO2, mas não só de CO2, de todos os GE, ou gases de efeito estufa. A gente vai falar da pegada de carbono dos nossos produtos, de resíduos, embalagens, poluição e também oportunidades. Então, sempre que a gente está falando de sustentabilidade, de ESG, a gente também tem que olhar como um viés de oportunidade para parar de fazer o que a gente vinha fazendo e procurar uma nova solução para esses problemas e para o nosso cotidiano. E aí, dentre essas oportunidades, a gente tem tecnologias limpas, construções verdes e outras que a gente vai ver como que a Clarent está trabalhando com essas oportunidades ambientais daqui a pouquinho. Em termos sociais, a gente está falando de capital humano, então a gente está falando dos nossos stakeholders internos, da gestão do trabalhador, da saúde e segurança do nosso trabalhador, e com relacionamento com outros stakeholders externos. E a gente está falando de fornecedores, relação com comunidades e oportunidades sociais. Aqui tem um conceito que é bastante relevante, que é a nossa licença para operar, e não a licença para operar da CETESB, que é o órgão ambiental aqui de São Paulo, mas a licença para operar da população. A gente sabe que existe um estigma relacionado à indústria química, e aí existe um negacionismo ou uma falta de desejo de ter uma indústria química na sua vizinhança. Então, existe uma necessidade muito grande de ter um bom diálogo com a nossa comunidade para falar, olha, nós somos uma indústria química, então existe um risco associado, mas esse risco é remediado assim, assim, assim. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quais são essas estratégias que existem para esse acesso à comunicação um pouco mais efetivo. Em termos de governança, a gente está falando de governança
corporativa. Então, conselho da empresa, gestão da empresa e o comportamento empresarial. Então, qual que é a ética empresarial, se tem uma transparência tributária, se existe um relatório que está sendo publicado e esse tipo de coisa. E aí, a partir disso, a gente tem que pensar, beleza, corporativamente, a gente está falando disso, mas como que está essa situação em termos regulatórios? Existe uma pressão governamental para isso? Porque muitas vezes existe uma boa prática, e essa boa prática pode ou não ser adotada, mas se não houver regulação, pode ser que tenham players que não estão seguindo essa boa prática. Então, a gente vê um cenário mundial bastante exigente e ganhando bastante robustez. Na Europa, a gente tem o Green Deal europeu, que é um conjunto de legislações, mas que basicamente tem um objetivo final, que é fazer com que a Europa seja o primeiro continente a ter emissões líquidas zero de gás de efeito estufa até 2050, e eles o crescimento econômico da utilização de recursos. Aqui tem um outro conceito que é legal, que é o dia de sobrecarga da Terra. Então, esse dia de sobrecarga da Terra é o dia no qual todos os recursos que a gente consumiu, todos os recursos que a Terra seria capaz de repor até o próximo ano. Então, se eu não me engano, esse dia é sempre por volta de julho, o que significa que a gente está usando mais recursos do que a Terra tem. E lá nisso, vai chegar uma hora que em janeiro a gente já vai ter esgotado os recursos, e os recursos... Outro player relevante que a gente tem são os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente sabe que veio de uma administração que não levava esse ponto tanto em consideração, e aí agora a gente tem uma agenda mais voltada para a crise climática e para problemas ambientais. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de como que eles já estão se movimentando para isso. Então, esse ano já teve o Climate Leader Summit, que o Biden chamou. Esse ano também tem COP. Esse ano teve relatório novo do IPCC, falando que como que está a situação de crise da... Então, existe um movimento internacional que está bem acelerado em relação a isso. Os Estados Unidos estão tentando ganhar um protagonismo em relação a isso. Tem uma proposta de um Green Deal americano rodando no Congresso deles. Então, a gente vê que existem players que são bastante relevantes, não só eles, tá, gente? Então, existem outros players que são importantes. A China está aí fazendo um mercado de carbono dela, o México está fazendo o mercado de carbono deles. Então, nos próximos anos vai ter um movimento bastante interessante ver e tentar entender quem que vai se movimentar mais e como que a gente, enquanto uma multinacional, vai conseguir cumprir todos os requisitos e se eles vão ter um idioma comum. Então, é um cenário que está avançando bastante, existem protocolos bastante fortes em relação a isso, e a isso a gente está falando tanto de produto como de operação. Então, para eu ter uma emissão líquida zero de gás de efeito estufa, eu estou falando que os meus produtos também têm que ter uma pegada de carbono menor no consumidor final, por exemplo. E aí aqui, falando um pouquinho de fatos e dados de ESG, porque às vezes fica uma coisa que não fica para a gente no nosso dia a dia, a gente vê de 2015 para 2020 um aumento significativo nos ativos globais de ESG, então de 6 bilhões para 150 bilhões, e a gente também vê que é uma tendência que veio para ficar. Então, sempre que vocês vão ver alguma discussão de ESG, tem essa pergunta, mas é moda ou é uma tendência que veio para ficar? A gente vê que é uma tendência que veio para ficar. Então, quando a gente está olhando os princípios de investimento responsável da ONU, que basicamente é um compromisso público que alguns investidores e alguns fundos de investimento fazem, falando que vão se comprometer a investir em fundos ESG, e a gente vê que teve um aumento de 28% só em 2020. Então, tem mais de 3 mil signatários falando que os meus ativos que eu vou investir vão ter alguma ou quase a totalidade de ativos ESG. E aí tem vários movimentos do mercado que são interessantes. Aqui no Brasil existem bancos que têm uma influência e um trabalho bastante interessante em relação a isso. No âmbito internacional, tem a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, que está falando que não vai mais investir em fundos que não tenham um apelo sustentável. Então, isso também é bastante interessante de observar. E aí, a relevância disso para a nossa operação e para o nosso dia a dia
é que a partir desses parâmetros criam-se indicadores. Então, tem uma série de indicadores ESG no mundo, e basicamente você pode usar eles como forma de melhorar a sua imagem, melhorar a sua reputação, se destacar, ou então ser basicamente, daqui a pouco, alguns indicadores já se tornam meio que necessários. Então, para fazer um paralelo, quando a gente pensa em retrospecto nas ISOs, as ISOs, ter uma ISO era um diferencial. Então, você podia fazer uma propaganda disso. Hoje em dia, quando você fala de ISO, basicamente toda grande indústria tem que ter. Então, não é mais um referencial positivo ou negativo. É uma boa prática de mercado. Quem não faz isso está fora do mercado. E os indicadores ESG estão seguindo na mesma linha. Existem indicadores ESG. Aqui a gente traz o Dow Jones Sustainability Index, que é um dos mais conhecidos. Existem alguns programas de indicadores que são mais voluntários. O CDP, que é o Carbon Disclosure Project, é um deles, e aí ele está mais focado em água e clima. E aqui no Brasil, a gente tem indicadores próprios da. Então, a gente tem o EASY B3 e a gente também tem o índice de carbono eficiente. Então, são alguns indicadores para quem está na Bolsa do Brasil, de bolsas e de quem pode ter cada um desses indicadores, que a gente pode conversar também depois, se vocês tiverem dúvida. E, por fim, para finalizar essa primeira parte, falando aqui de Agenda 2030 e de futuro sustentável, aqui é só um pouco para reforçar esses objetivos de desenvolvimento que tem cada um dos 17, e aí depois vocês também podem dar uma olhada. É uma agenda que é super interessante, é legal, voga na maior parte das indústrias. Tem algumas indústrias que já reformularam a estratégia de sustentabilidade delas para estar alinhada aos ODS, que é bastante interessante também. E a Clarent já definiu os ODS prioritários para ela. Então, os nossos ODS prioritários são 3, 12, 7, 13, 9 e 17. Então, basicamente, aí a gente está falando de saúde, de consumo e produção sustentável, de energia limpa, de mudança climática, de inovação e de parceria. Claro que cada um desses ODS e essa análise de qual que o ODS vai ser prioritário depende muito da sua materialidade e da materialidade da sua empresa. Então, vai ter um, mas é bastante interessante notar quais são as possibilidades que a gente tem quando todas as empresas se comprometem a algum deles. Bom, quando a gente vai falar de desafios atuais, existe um link super legal com os ODS, porque os ODS nada mais, nada menos do que traduzem as ambientais e de sustentabilidade da sociedade em metas. Então, tem lá o ODS Fome Zero. E aí vai ter um conjunto de metas para a gente conseguir atingir a Fome Zero. Então, quando a gente fala de desafios, eles já são traduzidos pelos próprios ODS. E aí cabe a cada player fazer essa análise e falar, bom, desses desafios aqui, esses são os meus desafios. Para nós, esses são os nossos desafios de sustentabilidade. Então, combate a mudanças climáticas e criação de valor com soluções de baixo carbono e alto desempenho, aumento da circularidade, então com produtos que permitem os três reduzir, reutilizar e reciclar, a eliminação de resíduos e poluição, e aí na nossa operação e na nossa cadeia de valor, criar uma bioeconomy, uma bioeconomia sustentável, e daqui a pouquinho a gente vai ver como bioeconomy, e a busca por produtos seguros e sustentáveis por design. Esses outros dois pontos que são mais voltados para os nossos stakeholders, então é valor para nossos colaboradores, e aí valor para nossos colaboradores, de novo, para os nossos clientes, para os nossos funcionários, para os nossos outras partes interessadas. Existe aí uma noção de propósito muito importante que basicamente você não quer estudar 4, 5, 6 anos para depois ir trabalhar numa empresa que você fala para o seu vizinho que você trabalha nela e o seu vizinho fala, nossa, que saco você trabalha lá. Então, os nossos funcionários querem trabalhar em uma empresa séria, em uma empresa responsável,
Muito importante ter essa noção e demonstrar para eles com resultados e números como que a gente está trabalhando em relação a isso, e parcerias e advocacy. Então, não é possível fazer todo o trabalho sozinho. Vocês que estão na faculdade sabem melhor que eu que tem aqueles trabalhos que são em grupo e são um saco sem grupo, mas você sozinho não dá conta. Então, basicamente, a gente tem esse mesmo problema na indústria, a gente precisa de parceiros para conseguir resolver alguns problemas. Agora a gente vai passar rapidamente por cada um desses problemas e ver um pouquinho como que a gente consegue atuar neles, seja em operação, seja em produtos. E começando com um assunto que é mais falado, acho que todo dia deve sair uma nota no jornal. Hoje saiu uma nota no jornal falando que X milhões de brasileiros vão ser expostos à insolação devido a mudanças climáticas, que é o combate a mudanças climáticas, como que a gente vai fazer esse combate, como que a indústria está fazendo esse combate. Basicamente, a gente tem que a mudança climática é o maior desafio do nosso tempo. Então, existe uma pressão social, existe uma necessidade muito grande para a gente conseguir remediar esse problema. A gente sabe que hoje, se todo mundo parasse de emitir qualquer tipo de gás de efeito estufa, a temperatura da Terra continuaria aumentando, que é o efeito inércia, porque a gente já emitiu muito. Então, a gente precisa não só emitir, a gente precisa dar um jeito de retirar um pouco dessas emissões. Então, existe esse conjunto de metas climáticas que são baseadas na ciência. É um grupo que é esse Science Based Target, é uma iniciativa internacional e, basicamente, ele está falando assim, olha, é legal você ter meta, mas a sua meta precisa estar alinhada ao que o Acordo de Paris está falando. Então, a gente revisitou as nossas metas ambientais e as nossas metas climáticas a partir desse novo prognóstico, e a gente lançou essas novas metas ambientais. Então, a gente tem metas de escopo 1 e 2, que são mais ambiciosas dos que o requisito para um cenário bem abaixo de 2 graus, em comparação com as temperaturas pré-industriais. Aqui só um adendo, que o escopo 1 e 2 é aquele escopo que está sobre a nossa responsabilidade direta. Então, são as emissões das nossas fábricas e as emissões de energia elétrica. E aí, para isso, a gente está falando que a gente vai reduzir, entre 2019 e 2030, 40% das nossas emissões. E para o escopo 3, que é o escopo da nossa cadeia, então é as emissões que compreendem a retirada da matéria-prima até ela chegar na minha fábrica e o meu produto saindo da minha fábrica e chegando no meu cliente, em 14%. Até o momento, de uma forma de vista Brasil, empresas, o escopo 3 ainda é bastante embrionário, então essa meta de 14% é bastante significativa quando a gente vê esse contexto geral. A gente também tem essa aprovação pela Science Based Target Initiative, então não basta você falar que sua meta é baseada na ciência, você tem que dar para eles conseguirem te dar esse selo, e a gente fez isso em fevereiro de 2021, então nós fomos uma das primeiras indústrias químicas a fazer esse compromisso, então é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, porque a gente está se comprometendo a ser uma empresa carbono neutra até 2050, e a gente está se comprometendo a conseguir ajudar a atingir o Acordo de Paris. Além disso, a gente tem um roteiro claro de 10 anos para reduzir as nossas emissões, e esse roteiro é esse cantinho direito aqui da tela. Então, a gente está investindo na eficiência energética, com projetos focados em aumentar a eficiência energética dentro da nossa operação. A gente está falando de uma transição energética, então, compra de eletricidade verde e outras fontes de energia verde, e a gente está falando de mudança de matéria-prima. Então, não adianta eu ter carbono zero na minha operação e estar fazendo um produto que vai ter uma emissão super alta. Então, a gente está fazendo uma mudança para alternativas de baixo carbono, matérias-primas baseadas em renováveis e matérias-primas secundárias. E daqui a pouco a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais feito. E aqui, a gente traz um processo que a gente fez nos últimos 5 anos para mudar as nossas operações para energia limpa. Então, a gente tem aqui no Brasil compra de eletricidade verde, então, contratos específicos de energia de eletricidade verde, e esse movimento na maior parte do mundo.
Então, no Brasil, a matriz energética já é um pouco mais verde do que em outros países e do que em outros continentes. Por exemplo, a Europa tem uma matriz energética que é bem mais poluidora do que a nossa, então eles usam muito mais termais, por exemplo, e aí aqui a gente traz um panorama de que na China a gente tem painéis solares, na Espanha a gente está fazendo essa transição para eletricidade verde, na Suécia a gente compra energia verde desde 2018, então a gente tem como parte da nossa estratégia global de aquisição de energia, buscar aumentar a participação de eletricidade limpa, usadas nas nossas operações, com acordos de compra e de energia específicos para isso. E aqui a gente traz o exemplo de um produto de alto desempenho, mas que permite uma economia de baixo carbono. Então, é uma série que chama Amomex, que pode ter um papel crucial na redução de emissões de CO2 durante a produção de amônia. Então, a gente tem essa, que é uma série de catalisadores, na verdade, de síntese de amônia, e esses catalisadores melhoram a conversão a baixas temperaturas de operação e mais termodinamicamente favoráveis. Então, ele eleva o rendimento da amônia. A gente vê, a partir dos testes que temos até agora, que existe um potencial global de economia anual de emissões de 2,25 milhões de toneladas de. Então, só isso já são 3 vezes as emissões anuais de escopo 1 e 2 da Clariant. E aí, de novo, escopo 1 e 2, que são os escopos que estão sob a nossa responsabilidade direta. E a gente tem, atualmente, 450 toneladas de CO2 durante a produção de amônia. Então, a gente vê que é uma produção de emissão gigante e que a gente reduzir a pegada de CO2 para fazer essa sintetização de amônia. Esse é um dos produtos que a gente oferece para esse tipo de problema. E aqui embaixo tem essa colaboração premiada, porque a gente não fez isso sozinho. Então, a Clariant tem uma parceira de tecnologia nesse caso, que é a Casale, e aí, junto com ela, a gente desenvolveu esse produto. E a gente recebeu até um prêmio, inovação e etc. Então, é bastante legal e interessante a gente ver como que os players da indústria se juntam para fornecer e para bolar algumas soluções. Indo para o nosso segundo grande desafio, e falando um pouquinho de circularidade, aí a gente tem outro problema que esse ano acho que nem estão falando tanto, mas ano passado falou muito, que era do plástico, do microplástico, do canudinho, das tartarugas. Se alguém viveu 2019, 2020 sem ouvir esses termos aí, eu realmente não estavam vivendo no mesmo mundo que eu. Eles falaram muito sobre isso. A indústria química falou muito sobre isso, porque viu desse tema. A gente sabe que existem indústrias que estão bem mais voltadas para a cadeia do plástico do que a gente, mas o plástico, bem ou mal, está inserido na cadeia da indústria química, e a gente viu agora na pandemia a importância que o produto plástico tem. Então, existem plásticos que precisa reformular e precisa mudar um pouco o conceito, e existem outros que estão fazendo um papel super importante no nosso dia a dia. Então, a nossa visão de economia circular é uma visão na qual os produtos permanecem em uso por mais tempo e o desperdício é minimizado. E aí, como a gente está contribuindo para isso? Então, a gente tem algumas soluções de produtos para fomentar a redução de resíduos plásticos por meio de desenvolvimento de formatos inovadores em cuidados domiciliares e cuidados pessoais, então para reduzir a necessidade de embalagens plásticas, por exemplo. A gente tem soluções de aditivos para permitir a redução e a reutilização de plástico. E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de produto, mas é basicamente isso. Existem algumas séries de polímeros que a gente não consegue reciclar. Então, quando a gente usa um aditivo específico de alguma a gente consegue aumentar o índice de reciclabilidade desses materiais, que é uma outra estratégia que a gente tem para aumentar a nossa pegada de economia circular. E o processamento dos produtos auxilia na reciclagem química. Então, por exemplo, aumentando a quantidade de óleo de pirólise através da purificação ou estabilização. Em 2019, então, quando a gente estava tendo aquele debate em relação à economia circular, a gente pegou isso, trouxe, bom, o que a gente pode fazer para resolver ou remediar ou ajudar nesse diálogo.
Então, a gente criou a EcoCircle, que é a nossa iniciativa de economia circular. Aqui essa imagem está minúscula, então vocês não vão conseguir ver, mas basicamente a EcoCircle é uma colaboração com os parceiros de toda a cadeia. Então, a gente se junta com algumas pessoas e com alguns players importantes e falam, bom, como que a gente vai conseguir melhorar a nossa pegada de economia circular na sua cadeia? Então, existem algumas os stakeholders que estão ali sendo falados aqui, então a gente tem o dono da marca, a gente tem quem vai fazer a distribuição, a gente tem a parte de coleta desses resíduos, e se a coleta vai ser feita de uma maneira adequada. É bastante interessante, depois a gente pode mandar um linkzinho para vocês, para quem quiser saber um pouco mais. E aí a gente também tem iniciativas com parceiros externos. Então tem essa Alliance to End Plastic Waste, que é uma iniciativa de algumas globais para formar uma aliança e investir em projetos de recuperação de plástico de mares e oceanos e diminuição do uso de plástico de uso único no dia a dia. Então, o plástico de uso único, que é um dos grandes vilões que a gente tem aí quando a gente está falando da cadeia do plástico. E uma outra aliança, que é a Circular Plastics Alliance, que aí também é uma outra aliança que está voltada para esse tema de circular e melhoria das nossas operações em relação à economia circular. Aqui a gente traz alguns exemplos de soluções que possibilitam a redução, reutilização e reciclagem. Então, aqui, esse primeiro exemplo, EdgeWorks, PKG, é uma composição estabilizadora de polímero, aumenta a reciclagem de filmes e ela carrega o nosso designador Circle. Então, alguns produtos da Clarent têm alguns designadores de sustentabilidade. Esse designador Circle é justamente para designar os produtos e destacar os produtos que têm essas vantagens de economia circular. Aqui embaixo a gente tem outros exemplos. Então, alguns exemplos que não fazem tanto sentido para o Brasil. Então, por exemplo, esse Safe Wing para aviação, que é um fluido de gelo, ele não é quase usado no Brasil, porque a gente quase não tem gelo. Mas na Europa é uma coisa que é super utilizada, você precisa usar quase sempre antes de fazer um voo, porque a parte do avião congela e você precisa jogar um fluido de gelo para conseguir fazer com que o avião voe termodinamicamente estável. Tem outros exemplos aqui que eu também não vou passar todos, mas depois eu mando essa apresentação e o pessoal pode compartilhar se vocês quiserem. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho da bioeconomia sustentável e o que é essa bioeconomia sustentável. Então, a gente tem algumas gerações de economia. A gente tem essa primeira geração, que é uma economia à base de fósseis. Então, essa economia tem baixa diversidade e uma alta pegada de carbono. É basicamente a economia que a gente usa sempre. Então, quando a gente vai lá no posto de gasolina e abastece nosso carro de gasolina, de petróleo, de gasolina de etanol, a gente está usando uma coisa de base fóssil. O etanol é bem melhor que a gasolina, não é de recurso tão assim, tão escasso, mas ainda tem uma pegada que não é tão legal assim. A emissão do etanol é uma emissão diferente da gasolina, porque quando a gente vai plantar para fazer, sei lá, eu vou fazer etanol à base de cana, eu vou fazer etanol à base de milho. Quando a gente faz a plantação, a emissão que a gente tem no consumo, a gente pega durante a plantação. Então a gente chama de CO2 biogênico, que não é tão prejudicial quanto a emissão de uma gasolina, por exemplo, mas que também não é tão legal assim. E não é tão legal assim porque eu tenho que ter uma terra, uma quantidade de área disponível para eu fazer essa plantação. E a gente tem aí um problema que é alimentos. Então a gente sabe que quando a gente está usando uma terra para fazer agricultura, para fazer combustível, a gente podia estar usando essa terra para fazer agricultura, para fazer alimentos. Então existe uma competição aí, e é aí que a gente entra no based content. Então a gente está falando que é a base de plantas, mais um conteúdo renovável parcial ou uma abordagem de equilíbrio de massa. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um exemplo de um combustível de segunda geração, que é basicamente isso. Então a gente está falando que é a base de plantas ou a base de resíduos de plantação, mas que não é feito diretamente da plantação. E aí o último, que é o suprassumo e que é onde a gente quer chegar, é a bioeconomia
Então, é o uso abrangente de todos os recursos renováveis disponíveis, o aumento da sustentabilidade com o uso de fluxo de resíduos de outras fontes e tecnologias de segunda geração, com maior potencial de redução de CO2 e até 100% de fontes sustentáveis biobaseadas. Aqui eu trago um exemplo do que é um produto de segunda geração. Aqui a gente tem um biocombustível de segunda, que é o nosso Sunliquid. Então, a principal vantagem é que a regeneração desses recursos não dura milhões de anos, igual acontece com carvão, petróleo, gás natural. Então, a regeneração dos de segunda geração, eles são combustíveis que são produzidos a partir de vários tipos. Então, a biomassa é um termo genérico que significa qualquer fonte de carbono orgânico que é rapidamente renovado como parte do ciclo do carbono. Então, a biomassa pode ser derivada de materiais vegetais, também pode incluir materiais animais, e a diferença desse combustível de segunda geração para o de primeira geração é que o de primeira são biocombustíveis feitos a partir de culturas alimentares cultivadas em terras agrícolas. Então, nesse combustível de segunda geração, por exemplo, eu estou usando uma biomassa que ela já existiria, mesmo se eu não estivesse fazendo a plantação dela. Por quê? Porque ela já é um recurso que é descartado depois do consumo dessa matéria-prima. Diferente de um etanol, por exemplo, que eu estou produzindo apenas para gerar meu combustível. E aí é basicamente isso que a gente está pensando em termos de recursos renováveis e matérias-primas renováveis. A gente está se engajando com a nossa cadeia de suprimentos para orientar e garantir a sustentabilidade. A gente está alavancando fluxos de resíduos renováveis, promovendo a transição para essa bioeconomia sustentável. Aqui a gente traz esses dois exemplos de designadores de sustentabilidade, o Terra e o Vita, que estão aí falando de quão renovável ou quão biodegradável o meu produto é. E aí a gente tem o exemplo do Sunliquid, e aqui embaixo a gente tem o exemplo do LicoCare, que é um outro exemplo de um subproduto concorrente não alimentar da produção do óleo de arroz. Então, quando eu produzo arroz, eu já tenho automaticamente esse subproduto e a gente faz essas ceras aditivas a partir desse subproduto. E todos esses produtos que a gente está comentando até então, e toda essa volta que o nosso portfólio está tendo para produtos renováveis e sustentáveis, não é por acaso, a gente faz isso ativamente, a gente tem uma triagem rigorosa de produtos que garantem a sustentabilidade do nosso portfólio, e isso aqui na Clarent a gente faz a partir de um programa que chama PVP, que é o Programa de Valorização do Portfólio. Esse programa, que é um programa que a gente desenvolveu em parceria com alguns outros órgãos, a gente faz um screening dos nossos produtos para falar, bom, como que esse produto está se comparando dentro do nosso portfólio e com outras opções do mercado. Então, a gente tem uma visão holística do nosso produto, que abrange as 3 dimensões de sustentabilidade e todo o ciclo de vida. Então, quando a gente fala que as 3 dimensões da sustentabilidade, a gente vai ter 36 critérios de sustentabilidade, e esses 36 critérios vão estar divididos dentre aqueles pilares que eu comentei com vocês no começo. Então, performance, pessoas e planeta. A gente vai ter uma transparência sobre os benefícios, riscos e oportunidades de sustentabilidade. Então, a gente vai fazer com quase todo o nosso portfólio, caminhando para fazer com todo o portfólio. E a gente vai falar, olha, esse produto faz sentido. Esse produto não faz sentido. Até o momento, a gente tem 76% do nosso portfólio de produtos selecionado pelo nosso desempenho e sustentabilidade. E mais de 90% do nosso portfólio já foi selecionado como produtos que cumprem a nossa definição de sustentabilidade. E os melhores produtos, os produtos que têm o melhor desempenho em sustentabilidade, desempenho no mercado, ganham um selo, que é o selo Ecotem. Então, nem todos os produtos do nosso portfólio têm esse selo, não é interessante que todos os produtos tenham esse selo, mas a gente faz esse screening de todo o nosso portfólio para ter
essa noção de onde a gente pode melhorar. 8% dos nossos produtos não atingem a nossa definição interna de sustentabilidade. Então, é esse gráfico que vocês veem aqui, que basicamente uma grande parte dessa pizza atinge os nossos critérios, mais 8% não atinge. E esses produtos que não atingem estão em foco. Então, a gente já tem um roteiro para melhoria desses produtos. O roteiro é ou um phase-out desse produto, parar de vender e substituir por outro, ou uma inovação ou colaboração com a cadeia de valor para melhorar esse produto e melhorar a pegada que o produto tem. Aqui, já caminhando para o encerramento, a gente tem aqueles outros parâmetros que a gente está falando da criação de valor social e de parcerias. Então, quando a gente fala de valor social, a gente tem comprometimento com altos padrões sociais, e aí a gente está comprometido em respeitar e apoiar direitos humanos, tanto em nossas operações como nas nossas relações comerciais. Esse compromisso se reflete na nossa política de direitos humanos, no nosso código de ética e no nosso código de conduta para fornecedores. Então, a gente espera que a mesma conduta que nós temos, os nossos fornecedores também tenham em relação aos direitos humanos. A gente tem uma linha de Integrity Line, que basicamente é uma plataforma por um provedor externo e que qualquer pessoa que tenha qualquer reclamação em relação a um produto, a uma operação, pode fazer de maneira anônima. E aí, esse provedor externo vai avaliar e vai dar um encaminhamento para esse problema. Então, é uma das nossas ferramentas e mecanismos de governança. A gente está entre os signatários do Pacto Global da ONU e a atuação responsável da indústria química. Então, aqui um outro parênteses, que é o Pacto Global da ONU, é o braço da ONU para as empresas. Então, sempre que a gente está falando lá de ODS, que a gente está falando de alguma coisa que é voltada para empresas, é o Pacto Global que faz esse alinhamento com as empresas e com o setor empresarial. E a atuação responsável, vocês devem conhecer, mas é a iniciativa voluntária da indústria química, cujo objetivo é a melhoria contínua nas áreas de proteção ambiental, saúde e segurança. Então, é um compromisso voluntário que a indústria química tem dentro do Brasil pela Biquim, e aí as maiores indústrias químicas fazem esse compromisso e fazem auditorias, tem uma série de diretrizes que nós temos que seguir para conseguir fazer parte dessa iniciativa de autoação responsável. Uma coisa bem legal da autoação responsável é essa interlocução com as partes interessadas e com as comunidades nas quais a gente está inserido. Eu vou mostrar alguns exemplos disso daqui a pouquinho, mas é bastante legal quando a gente pensa em indústria química, pensar nessas interações e pensar nesses benefícios justamente por causa desse estigma que grandes acidentes já criaram em parte da população. E aí a gente também faz colaborações especializadas em alguns pontos. Então, a gente tem, por exemplo, a mesa redonda sobre óleo de palma sustentável. O óleo de palma, que é um produto que tem uma cadeia, e essa iniciativa é justamente para tentar minimizar os impactos de direitos humanos nessa cadeia. E iniciativas como o Together for Sustainability, que é uma iniciativa que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas que é outra iniciativa conjunta que a Clariant participa com outras indústrias químicas para garantir uma maior sustentabilidade da sua cadeia. Aqui a gente vai falar um pouquinho de zero acidentes. Então, indústria química, a gente está super preocupado em segurança do trabalho. Não tem como falar de química sem falar de... Então, vocês vão entrar no laboratório, vocês sabem como vocês têm que estar paramentados com EPIs, etc. Mesmo se for um laboratório seco, você vai ter que estar com os EPIs apropriados. Então, na indústria não pode ser diferente, e aí numa escala até um pouco maior. Então, a gente ali de segurança, a gente tem um programa destinado a isso, que é o programa Avoiding Accident, e aí ele vai direcionar os nossos esforços para esse objetivo, que é zero acidentes. A nossa estratégia de segurança vai girar em torno da prevenção, treinamento, incentivo, reconhecimento, certo? Então, a gente tem diálogos de segurança nas nossas fábricas, a gente tem sempre antes de começar uma reunião, um momento de segurança, no qual a gente vai dar alguma dica, alguma ação de segurança que a gente pode fazer, seja na fábrica, seja no nosso... Aqui a gente traz um indicador de desempenho para esse monitoramento
de segurança, que é a taxa de acidentes com perda de tempo. Então, a gente pode, desde 2012, a gente teve uma diminuição nesse indicador de 0,33 para 0,16, e que a nossa taxa é menor do que a dos nossos pares. Então, em 2020, enquanto a gente estava com 0,16, eles estavam com 0,23. Acidente com tempo perdido, gente, é aquele acidente que a pessoa tem que sair do trabalho e ficar um tempo ausente da fábrica, seja por um mês ou até mais tempo do que isso. Então, é um indicador bastante relevante, é um indicador que a gente escolheu trazer, mas, obviamente, tem uma infinidade de indicadores de segurança, tanto de segurança com as pessoas, quanto de segurança de processo. Aqui falando um pouquinho de como que é a nossa estrutura de pessoas em si, a gente tem 100% dos cargos de alta gestão preenchidos interna, então a gente tem uma taxa de retenção de talentos muito alta, de 93%, e aí isso é super legal. Consegue, por exemplo, eu vou entrar como estagiário, você consegue ter um plano de desenvolvimento para conseguir se desenvolver dentro da indústria. A gente tem 1.009 funcionários em grupos de talentos, seja locais, regionais ou globais. Então, esse grupo é um grupo de pessoas que a gente identifica um potencial para ter uma aceleração de carreira um pouco mais acelerada. E eles recebem alguns treinamentos específicos e alguns planos de carreira específicos. Mas, de qualquer forma, a gente tem muitas horas de treinamento. Então, a gente teve, em 2020, quase 10 mil participantes de treinamentos, com uma carga horária média de 10 horas por participante. E aí a gente tem 5.000 horas aqui de voluntariado por funcionários. E aí esse voluntariado é outra coisa super legal que a gente tem e que faz esse link com aquela licença para operar nas nossas comunidades. Então, por meio de atividades de cidadania corporativa, a gente dá tempo, dinheiro ou bens a organizações ou projetos de caridade. Então, nossos esforços de 2019 foram avaliados em 6,4 milhões de francos suíços. A Clarent é uma empresa suíça, então sempre que a gente faz uma mensuração de projeto, a gente faz em francos suíços, que é a moeda oficial da empresa. E aí a gente inclui as atividades da Fundação Clarent. A Clarent tem uma fundação que trata especificamente de projetos de promoção de desenvolvimento social e ambiental. Aqui no Brasil, a gente tem vários projetos. Então, a estrutura da Clarent no Brasil, a gente tem uma fábrica grande em Suzano, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente tem outra fábrica em Jacareí, que também fica aqui em São Paulo. A gente vai ter uma fábrica na Bahia, em Vitória da Conquista. A gente vai ter unidades no Rio de Janeiro, Niterói e Rio das Ostras, e a gente vai ter um centro de desenvolvimento de óleo e mineração lá em BH. Como em Suzano a gente tem a maior fábrica da América Latina e a gente tem uma comunidade que é bastante próxima a gente tem diversas iniciativas de cultura e de educação ambiental lá, mas a gente tem vários exemplos em outros lugares também. Então, alguns exemplos, e esses exemplos são exemplos do Brasil, a gente faz patrocínio cultural para projetos educacionais que visem desenvolver a apreciação e capacidades musicais. Que a gente tem um projeto super legal que é feito junto com a Orquestra Baquiana, que é a música Venceu. Então, a gente tem em 2 escolas da região próxima à nossa fábrica de Suzano, ensino de instrumentos clássicos, e aí a gente tem uma série de eventos e uma série de apresentações desses alunos que são super legais, e esse projeto já tem mais de 10 anos de duração, então é um projeto que, inclusive, a gente vê uma melhora nos índices de desenvolvimento desses alunos que participam do projeto, comparado com escolas que não participam do projeto. A gente tem projetos de educação ambiental, focados no aumento de conscientização sobre a proteção ambiental. Então, de novo, aí a gente está falando que a gente vai até as escolas e aí a gente leva funcionários da Clarent para participar desses projetos e mostrar para as crianças como que a gente consegue trabalhar com essas ferramentas de proteção ambiental no nosso dia a dia. A gente também tem outras iniciativas
abertas, semanas de escolas técnicas e etc., nas quais a gente ou abre as portas da fábrica para estudantes, seja de ensino técnico ou de ensino superior, visitar a fábrica e conhecer um pouco mais de como que é o dia a dia da operação, ou a gente vai até algum lugar fazer uma palestra de quais são as profissões que existem dentro da Clariant e quais são os cargos que as pessoas podem ter dentro de uma indústria química. Não necessariamente você precisa ser o químico do laboratório, existem outras vertentes que você pode seguir. E, por fim, a gente tem projetos voltados à promoção de cultura esportiva por meio de uma série de modalidades. E aí, esse projeto é super legal, acho que no futuro. E aí a gente está basicamente fazendo isso. Então, reforçando o horário escolar das crianças para que elas tenham mais atividades voltadas para essa cultura esportiva. E, por fim, quando a gente fala de colaboração, e é uma coisa que é super importante, eu já destaquei em diversos momentos da minha fala, a gente está falando de engajamento com stakeholders e plataformas colaborativas. Então, aqui é um novo exemplo do Together for Sustainability, que é um exemplo bastante legal na cadeia de suprimentos. A gente é membro desde 2014 e o Together for Sustainability é uma colaboração de indústrias químicas nas quais eles fazem auditorias de fornecedores. E essas auditorias são compartilhadas entre as indústrias químicas, então você evita um retrabalho e você tem certeza de que todos os membros dessa iniciativa estão seguindo os mesmos padrões de exigência. A gente tem alguns outros exemplos, então, participação em iniciativas de tecnologia de baixo carbono, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo. Participação em outros grupos, então, como, por exemplo, o grupo de trabalho do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Um apoio para organizações científicas de pesquisa, membro de outras iniciativas, então, como, por exemplo, que eu já dei do Alliance to Plastic Waste, e ser membro da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma, que é um outro exemplo que a gente tem aqui de como a gente está se engajando com a economia circular e a economia sustentável. Bom, aqui a gente deixa esse convite para vocês, então tudo que eu falei aqui é dado público, dado aberto. Se vocês entrarem no nosso site, vocês podem ficar dias lá vendo o que existe, o que não existe, tem explicações um pouco mais robustas de como funcionam, de qual é a lógica por trás deles. Então, a gente deixa aqui que os nossos dados podem ser encontrados no nosso website e também no website dos nossos parceiros, do Carbon Disclosure Project e no nosso relatório integral anual no GRI. E aqui só um pequeno disclaimer, gente, de que existem coisas aqui que podem mudar. Então, nossa estratégia enquanto empresa pode mudar, mas a gente espera que não. E basicamente é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Agora eu acho que a gente tem um momento para perguntas. E qualquer pergunta que a gente não conseguir ou que eu não tiver capacidade de responder, a gente responde depois para vocês. Muito obrigado, Sr. Flávio. Foi uma palestra muito boa, incrível, muito intuitivo de trazer mais curiosidade sobre a empresa. Eu achei muito legal. E temos várias perguntas, senhor. A primeira é por que os objetos de desenvolvimento sustentável foram selecionados como principais? Para você fazer a seleção, para você participar do Pacto Global, que é esse braço da ONU para as empresas, você tem um passo a passo que você tem que seguir. O primeiro passo é analisar quais ODS fazem mais sentido para sua cadeia de materialidade e quais não fazem. Então, quando você vai fazer essa análise de matriz de materialidade, basicamente o que você faz é assim, você pega tudo que você faz de produto, você pega todas as ações, você pega as suas partes interessadas, você joga num gráfico e fala, ó, isso daqui é muito importante para mim e é muito importante para o meu stakeholder. Isso daqui é muito importante para mim, mas não é tão importante. A partir dessa análise do cenário geral, que a gente chega nesses ODS prioritários. Então, outras indústrias, então, uma indústria alimentícia, por exemplo,
com certeza vocês vão entrar no site deles e um dos ODS prioritários vai ser erradicação da fome, porque é o que faz sentido com o que eles conseguem fornecer de produtos. Então, é basicamente essa análise que a gente faz. A gente faz uma análise de onde a gente consegue melhor influenciar, seja por termos de produto ou por termos de processo. A próxima pergunta é: quais os principais indicadores que a Clariant leva em conta? Tá. Eu vou entender assim de indicador ambiental, mas porque os indicadores de qualidade aí eu já não sei dizer todos para vocês. Mas indicador que a gente tem, todos os indicadores de recursos naturais, eles são muito bem fiscalizados e monitorados. E aí a gente está falando de água, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de resíduos, a gente está falando de emissões. Então, esses são os indicadores. E aí, dentro de todos os outros indicadores, isso é até legal de comentar, porque é um processo que é bastante similar em todas as indústrias, que no final, cada indústria tem uma metodologia para fazer essa captação de indicadores, mas existe uma consolidação em algum momento do ano. E aí, basicamente, todos os indicadores possíveis e imagináveis existem. Então, claro, esses são os principais, mas todos os indicadores de derramamento, de parada de produção, de acidente, são indicadores que são muito relevantes. E aí depende um pouco do âmbito que você vai avaliar. Mas os principais em termos de meio ambiente são esses. Entendi. Teria alguma subdivisão dentre eles? Não sei se eu entendi a pergunta. Por exemplo, da água, você poderia falar de um determinado contaminante ou outra poluição? Existe. Então, por exemplo, vamos pegar assim a água. Aí a gente vai ter o indicador consumo de água, indicador retirada de água, então de onde a água está vindo, porque industrial vai vir de um lugar, se eu vou usar uma água potável, vai vir de outro lugar. E aí vai ter o meu indicador de efluente. E aí, quando a gente está falando de indicador de efluente, a gente vai ter a análise dos indicadores de parâmetros de como esse efluente está saindo. Então, aí depende um pouco se a gente vai ter uma ETE no site ou se a gente vai ter uma ETE fora do site, como que vai ser esse tratamento. Mas aí a gente vai fazer essa fiscalização dos efluentes, e aí isso também é interessante, porque onde a gente faz uma análise anual de risco hídrico, e onde a gente já sabe que existe uma possibilidade de risco hídrico, a gente já tem uma estratégia montada para fazer um outro tipo de fornecimento de água. Então, por exemplo, nossa, a Sabesp não consegue mais me fornecer água, porque a gente está numa situação de crise hídrica. De onde eu vou tirar essa água? Então, já é uma outra coisa que a gente está trabalhando. Aí, a Clariant Suzano, por exemplo, tem um projeto de água de reuso bastante legal, mas para quem tiver interesse nisso, tem o Aquapolo, que fica ali no polo petroquímico do ABC, que é um projeto super interessante também de reuso de água para a indústria, que vale a pena dar uma conferida. Legal. Não conhecia esse Aquapolo. É legal. Eles têm umas visitas também, gente. Quando eu estava na faculdade, eu fui lá. Então, acho que vocês podem ir também, se vocês quiserem. Interessante. A próxima pergunta é: quais as linhas de produtos da Clariant com desempenho superior e inferior na área de ESG? Tá. Então, todos os produtos que eu mostrei aqui para vocês são os produtos que têm o nosso selo Ecotem. Então, eles vão ser os produtos que têm um desempenho superior em ESG, que vai ser o nosso desempenho ambiental. O Sunliquid é um bom exemplo desse, que é aquele biocombustível que eu mostrei para vocês. Então, ele passa por essa avaliação, como que ela é feita? Basicamente, sempre que você vai desenvolver um produto, na etapa de concepção do produto, atualmente, você já tem que pensar um pouquinho qual que vai ser o viés sustentável desse produto. A gente não faz mais produtos que não tenham alguma pegada de sustentabilidade. E a partir disso, a gente faz essa análise, lança no mercado. Os produtos que têm o selo Ecotem são os melhores, então eles têm sustentabilidade,
Mas os produtos que não têm o selo Ecotem, não significa que eles não têm um apelo à sustentabilidade. A gente só tem aqueles 8% do portfólio que não tem um apelo à sustentabilidade e eles estão naquela fase de ou phase out ou de reformulação, porque não é interessante para a gente ter produtos que não têm algum desempenho de sustentabilidade. Mas aí linha de produto depende bastante de onde tem mais interesse. Isso também a gente pode mandar para vocês. Quando eu mandar essa apresentação, eu mando uma apresentação um pouco mais estendida com as linhas de produtos, e aí se alguém tiver alguma dúvida mais específica sobre linha de produto, eu posso direcionar para a pessoa que cuida disso. Pode deixar. Aí, qualquer coisa a gente divulga a apresentação também. Vai estar no YouTube, aí a gente pode divulgar também. A próxima pergunta é: qual o principal método utilizado para reduzir a emissão de carbono? Tá. Redução de emissão de carbono, existem alguns métodos. Então, a gente tem alguns métodos. A redução de carbono tem alguns escopos, então a gente tem 3 escopos. O escopo 1, a gente vai falar de emissões que são das nossas operações, então, por exemplo, caldo, restaurante, tudo que fica dentro da nossa fábrica. E aí, para esse tipo de emissão, o que a gente faz é buscar novos processos ou otimização de processos. Então, existem alguns processos que a gente tem, então, por exemplo, geração de vapor. A gente usa bastante vapor na nossa operação e a gente tem um consumo energético e um consumo lá de matéria-prima para esquentar essa água e fazer gerar esse vapor. Um dos exemplos que é legal trazer é assim, lá no site Suzano, a gente tem um incinerador. Então, qual que é um dos projetos que a gente tem para redução de emissão de carbono durante a nossa operação? A gente tem produtos perigosos, alguns produtos a gente tem que mandar para incineração, e antigamente a gente mandava para incineração, incinerava, acabou. Agora a gente está com um projeto de fazer a incineração, o calor gerado pela incineração, a gente usa para fazer esse aquecimento da água e gerar vapor. E aí a gente consegue fazer um ciclo um pouco mais fechado, diminui a quantidade de água que a gente vai usar, diminui a quantidade de energia que a gente vai usar, diminui a quantidade de matéria-prima que a gente vai usar, e aí diminui um pouco a nossa emissão de carbono nessa que não está acontecendo mais, né? Porque antes era uma queima dobrada e agora a gente queima uma vez só. Existem alguns produtos, alguns exemplos de que diminuem a emissão no nosso cliente, e aí tem uma série de catalisadores que faz isso, que diminui a emissão de processos. Isso de escopo 1, e aí de escopo 2, que é compra de energia. A gente está falando aí basicamente de ou redução no consumo de energia ou de uso de energia limpa. Então, energia eólica, energia solar, esse tipo de coisa. A gente já tem algumas plantas aqui na América Latina, então no Chile, em Suzano, projetos para instalação de painéis fotovoltaicos, por exemplo, para diminuir o consumo de energia. E aí, quando você diminui o consumo de energia, você diminui a emissão que é necessária para consequentemente. E aí no escopo 3, que é logística, basicamente, porque é cadeia, a gente tem alguns mecanismos de otimização logística para melhorar as rotas de entrega, por exemplo, para diminuir a nossa para diminuir a nossa pegada de emissão. E aí também tem soluções de tipo, eu fazer um produto um pouco mais concentrado, que aí eu consigo diminuir a quantidade de produto que tem que ir para o cliente. E aí eu diminuo a minha emissão na minha cadeia logística. São alguns exemplos de como a gente trabalha para diminuir a emissão de GE. Legal. A próxima pergunta é: seguindo a linha de ESG, quais os principais conhecimentos, habilidades e valores que a Clariant procura em uma pessoa da área de química que possa ajudar na empresa? Gente, eu vou falar a minha experiência, tá? Não sei, porque eu não sou da RH. Mas existe uma demanda muito grande por profissionais da química, então eu acho que, basicamente, muito do perfil da pessoa e das habilidades que ela tem. Não precisa ter uma habilidade específica, não precisa ter um conhecimento muito grande do negócio em si, mas eu acho que um conhecimento, de novo, da estratégia da empresa é bastante relevante, então entender um pouquinho qual que é o objetivo da empresa, qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito da empresa, e como que as suas experiências vão
ter uma relação com isso. Então, não necessariamente você precisa ter uma experiência robusta, você não precisa ter uma experiência específica no laboratório para trabalhar no laboratório, mas você vai precisar entender um pouquinho como que as suas capacidades estão associadas, e aí eu acho que é uma coisa de um pouquinho também se vender e entender um pouquinho onde direcionar os seus esforços. Então, vou fazer aqui, quero muito trabalhar com P&D. Muito, nossa, absurdamente quero trabalhar com P&D. Então, talvez fazer um IC, talvez fazer algum projeto de pesquisa, talvez ter um pouco mais de conhecimento dentro do lab te ajude um pouco, mas não é vital. Então, basicamente, o que ter de repertório para você conseguir fazer uma entrevista, fazer uma vaga, ter esse conhecimento da empresa e tentar associar as suas experiências com a estratégia da empresa. Nossa, dica importante. O pessoal que gosta, que quer estágio, principalmente. A próxima pergunta é: como está o esforço internacional para a padronização e avaliação externa, governamental ou institucional, que permita comparar o esforço ESG das empresas? Quando a gente fala de regulação, é muito difícil que o governo interfira diretamente na forma de divulgação de dados de uma empresa. O governo pode colocar alguns limites em alguns anos. Por exemplo, quando a gente fala de um mercado de carbono, o governo pode falar, olha, a partir de agora você só pode emitir X toneladas de carbono. E aí você precisa reduzir a sua emissão, enfim. A divulgação de dados é muito mais por uma questão de boa prática, ou sempre aberto, muito mais por uma necessidade de investidores e etc. Em termos de padronização, existem padrões. Então, o GRI, Reporting Initiative, tem uma série de guidelines para você fazer esse reporte, e aí o que você precisa reportar é o mesmo que outras empresas precisam reportar. Quando vocês entram no site de alguma empresa e vão lá no relatório de sustentabilidade, ou no relatório integrado, relatório anual, tem vários nomes, geralmente tem uma parte que é assim, índice GRI. E aí esse índice GRI vai ser o mesmo para todas as empresas. Todas as empresas vão reportar a mesma coisa, com o mesmo idioma, não com os mesmos valores, mas comparáveis para isso. Aí também, tipo, eu quero saber dados da indústria química. Aí da Biquíni pega indicadores da indústria química. E aí, qualquer página de associação você consegue, por exemplo, quero dados de agricultura, entra lá no site da ABAG e aí você consegue dados de agricultura. E aí isso é muito bem estabelecido. E aí é uma coisa que é viva. Então, eles vão ganhando robustez. Então, geralmente, agora o que a gente faz no report, por exemplo, tem uma parte que é do GRI, aí tem uma parte que é de ODS, para conseguir contemplar tudo. Não são todas as iniciativas que falam o mesmo idioma, mas geralmente o que a gente na Clarent faz quando a gente reporte, a maior parte das empresas faz, é falar em todos esses idiomas, então colocar todos eles lá. Você está mutado. A próxima pergunta é: qual o principal risco presente nos laboratórios da Quariant? Quando a gente fala de risco, eu acho que sempre que a gente está numa indústria química, tem um risco inerente ao fazer química. Então, existem riscos diversos, e aí esses riscos existem em qualquer indústria química, de novo. Depende muito do material e depende muito do laboratório. Então, como a gente tem vários negócios diferentes, então o risco que eu vou ter num laboratório, a gente tem um centro de hair center e a formular soluções personalizadas para cabelos. Então, o risco, quando eu estou falando de um laboratório para cabelos, é menor do que o risco que quando eu estou focando em um laboratório, por exemplo, que está fazendo catalisadores ou que está fazendo uma formulação para mineração.
porque o produto é diferenciado. Mas quando a gente pensa em risco, eu acho que é menos importante pensar em risco e mais importante pensar em quais são as estratégias de prevenção do risco. E aí acho que isso é o mesmo para todos os laboratórios. E acho que talvez numa escala um pouco mais rigorosa, já são os mesmos que vocês têm nos laboratórios de vocês, quando vocês têm aula prática na faculdade. Então, EPI, usar o equipamento da maneira correta, não deixar o vidrinho aberto, então vai desde o mais básico até o mais avançado, mas aí também existe uma coisa dentro da segurança ocupacional, que é um mapa de risco, então cada laboratório vai ter um mapa de risco de o que pode acontecer e quais são as diretrizes que eu tenho que seguir caso aconteça alguma coisa. Então, basicamente é isso. Não sei dizer todos os riscos que existem, gente, do laboratório, porque não trabalho em laboratório, mas um overview é esse. É, química é bem perigoso mesmo. Então. Todo mundo fala. A próxima pergunta é, Fábio, o mercado referente aos créditos de carbono é uma área em que a Clariant busca crescimento? Não. Não é no sentido de criar créditos de carbono, por exemplo. Não é uma área que é o nosso core, não é uma área que a gente tem interesse atual. Pode ser que esse cenário mude, mas atualmente não. O mercado de carbono que já estão fazendo algum trabalho em relação à obtenção de créditos de carbono. O mercado de carbono do Brasil ainda é muito incipiente, então a gente tem uma legislação que está rodando aí na Câmara para ser aprovada ou não, mas para a Clarent internacionalmente não é um mercado que a gente está focado no que tange gerar créditos de carbono, no que tange ser uma empresa carbono neutra, sim, mas a nossa estratégia principal é diminuir as nossas emissões internas. E aí depois, conforme o desenvolvimento até 2050, que é o ano que a gente fala que a gente vai ser carbono neutro, avaliar crédito de carbono ou não. Então, a última pergunta é, a Clariant realiza projetos relacionados a desenvolvimento sustentável com laboratório de pesquisa de universidade pública, como a USP? Se sim, como são esses projetos? Eu acho que sim. Essa é uma das perguntas que eu vou ficar devendo para vocês, e aí eu posso perguntar aqui e responder. Eu sei que internacionalmente tem parcerias com cidades, principalmente onde fica o nosso laboratório de inovação. E aí tem algumas chamadas públicas para a resolução de alguns problemas específicos. Outros tipos de iniciativas e editais, aí é ou uma demanda específica interna ou uma proposição externa. E aí, nesse sentido, se vocês quiserem, se vocês tiverem um projeto, me manda um e-mail que eu dou uma direcionada interna para ver como que isso pode andar, se não pode andar, quais são as diretrizes para isso acontecer. Muito obrigado. O pessoal faz iniciação científica, ó, e tá afim, manda e-mail. E então, o senhor gostaria de fazer alguma divulgação? Acho que Então, não, eu deixei já os meus contatos, então se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta específica, fiquem à vontade para mandar lá. Não me liga, porque péssimo. Mas pode me mandar um e-mail que eu respondo. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao mercado de trabalho, em relação à indústria química em si, podem me procurar. E boa sorte aí na graduação de vocês. Imagino que esteja complexa. No meu tempo era complexo, então imagino que realmente seja mais complexo ainda. Então, boa sorte e bom trabalho para vocês. muito obrigado. Então, agora, muito obrigado pela palestra novamente, por responder todas as dúvidas. Com certeza esclareceu diversas questões que muita gente tinha. Muito obrigado por participar. Estão sempre convidados para participar novamente em anos seguintes. E agora,
se o senhor quiser ficar para olhar o sorteio, ou se tiver alguma coisa, tudo bem. Se tiver alguma Eu coisa vou para fazer então agora urgente. 2h30, mas boa sorte para quem for ganhar, Sim. gente. Se não quiser o prêmio, pode me mandar também que eu recebo. É um Não consigo nem livro, repetir o nome do livro, mas vou ler com certeza. é um livro, provavelmente de orgânica. Então, Obrigadão, gente. Parabéns nós pelo que trabalho de agradecemos. vocês. Abraço. Tchau, tchau.